Conheçam Liam. Ela nasceu no dia 19 de novembro de 1967. Ela era uma mulher de 34 anos que vivia no Tennessee, Estados Unidos. Liam foi descrita como uma mulher doce, gentil e de bom coração. Enquanto estava no ensino médio, ela conheceu um jovem chamado Terry. Os dois se aproximaram, se apaixonaram, começaram a namorar e se casaram após a formatura em 1987. Dias antes desse casamento, eles tiveram uma grande surpresa. Descobriram que Liam estava grávida do primeiro filho do casal. Então, 9 meses depois, esse bebê nasceu, eles o batizaram com o nome do pai. 3 anos depois, tiveram uma outra filha e a batizaram com o nome Alicia. Eles tinham uma ótima vida financeira, moravam em uma bela casa. Isso acontecia porque Terry era de uma família de posses, eles tinham uma grande empresa de mármore, onde ele sempre trabalhou. Então, enquanto ele ficava nessa empresa trabalhando durante o dia, Liam optou por não trabalhar, ela escolheu ficar em casa, cuidar dos afazeres da casa, cuidar dos filhos também, até porque ela sempre sonhou em ter uma grande família, em ter uma família unida, já que ela nasceu em uma casa onde tinha muitos irmãos. Ela fazia de tudo para ser uma ótima esposa e também uma boa mãe. O que acontece é que, infelizmente, com o passar dos anos, esse casamento acabou se desgastando, eles começaram a brigar demais, brigavam algumas vezes até na frente dos filhos, e isso acontecia porque, aparentemente, Terry trabalhava demais, não dava tanta atenção à família, e algumas vezes ele chegava tarde em casa e não dava boas desculpas. Por causa disso, eles decidiram se divorciar em 1999. Foi Liam quem ficou com a guarda dos filhos. Ela decidiu se mudar para uma outra cidade. O pai, Terry, tinha direito a visitas, então ele os visitava com frequência. Porém, a partir do momento que eles se separaram, Terry começou a ter uma nova vida. Como os dois começaram a namorar muito cedo, Terry nunca tinha ficado literalmente sozinho, sem mulher, sem filhos, e por isso ele começou a ter novos hobbies. Um dos hobbies que ele começou a ter após a separação foi andar de moto. Ele fez alguns amigos, andava com um grupo de motoqueiros e algumas vezes até gostava de andar de moto sozinho porque era algo que lhe fazia bem. Certo dia, enquanto estava em um posto de gasolina abastecendo sua moto, ele encontrou uma mulher chamada Kimberly. Ela tinha 36 anos, era uma pessoa que foi descrita como alguém que não se apegava a nada, que não tinha residência fixa, que vivia viajando e por isso tinha o apelido de cigana. Parece que eles se conheceram com um grupo de motoqueiros. No dia que se conheceram, eles não se aproximaram tanto, se aproximaram realmente nesse dia que se reencontraram no posto de gasolina e por isso Terry se encantou por ela. Ele se encantou por Kimberly porque ela tinha um estilo de vida completamente diferente do estilo de vida dele. Ela era agitada, tinha uma postura irreverente e isso chamou sua atenção. Pouco tempo após esse encontro, eles começaram a namorar. Quando observou como Terry vivia, Kimberly sentiu que era uma boa oportunidade para ela sossegar, gostou do fato dele ter dinheiro, uma bela casa e estabilidade, e assim sentiu que havia encontrado o homem certo. Meses após seu divórcio, no ano 2000, Terry se casou com Kimberly. Pouco tempo depois, ela engravidou e deu à luz a uma menina. Enquanto tanta coisa nova acontecia na vida de Terry, seus outros filhos que o visitavam aos finais de semana sentiram muita saudade do Tennessee. Como queria conquistar Terry, inicialmente Kimberly conquistou seus enteados, ela foi gentil, carinhosa, fazia tudo o que eles queriam e por isso no início eles gostaram muito dela. Com o passar dos meses, Kimberly começou a se incomodar com o fato de seu marido levar e buscar os filhos na casa da ex. Ela criou uma grande implicância por Liam, muito ciúme também, e por isso disse para Terry que seria sua obrigação levar e buscar seus enteados. Devido a isso, elas começaram a discutir demais. Todas as vezes que Kimberly ia buscar os enteados, ela afrontava Liam, dizia que ela era uma péssima mãe, uma péssima mulher.
mulher, a xingava e então elas sempre discutiam. O que acontece é que essa implicância não era só por Leanne, ela também começou a tratar seus enteados de uma maneira muito ruim, falava coisas ruins para eles, os tratava mal de várias formas e por isso, uma certa vez, um dos dois contou isso para a mãe e quando Kimberly, no dia 15 de maio de 2001, foi buscá-los, Leanne ficou com muita raiva, foi até ela, começou a discutir e as duas chegaram a se agredir. Kimberly ficou muito irritada após essa agressão. Começou a dizer para Terry que Leanne era uma péssima mãe, que ela não deveria ficar com os filhos. Começou a inventar algumas coisas sobre ela também. Enquanto Terry Jr. e Alicia estavam passando um tempo em sua casa, Kimberly descobriu que Leanne tinha viajado por alguns dias, então ela aproveitou esse momento e começou a ligar para assistentes sociais, ficou dizendo que Leanne era uma péssima mãe, que ela não cuidava dos filhos direito, que era negligente e pediu que eles fossem até a casa dela. Quando o serviço social chegou naquela casa, eles não encontraram comida nos armários nem na despensa, até porque Leanne não estava em casa há alguns dias, e então, por causa disso, o pai das crianças entrou com um processo na justiça e conseguiu a guarda deles. Leanne não podia nem visitá-los e por um bom tempo as coisas ficaram assim. Ela ficou sem a guarda dos filhos e sem poder vê-los quando queria. No tempo que ficou longe dos filhos, Leanne nunca parou de lutar por eles. Ela voltou a morar no Tennessee para não ficar tão longe dos dois, voltou a se conectar com os amigos, voltou a estudar e estava fazendo o possível dentro da lei para ter a guarda dos dois novamente. No dia 8 de setembro de 2002, um pescador estava indo a um rio local para poder pescar. Assim que chegou ali, ele encontrou algo diferente, pegou seu celular e então ligou para a polícia. Assim que os investigadores chegaram até esse rio, eles logo encontraram Leanne sem vida. Eles também encontraram o carro dela parcialmente submerso e então, inicialmente, eles acreditaram que tudo tinha sido um acidente, que ela tinha perdido o controle do volante. Eles então a levaram para análise. Ali os profissionais constataram que Leanne perdeu a vida porque alguém a afogou e eles chegaram a essa conclusão de que não foi um acidente, porque antes de perder a vida, ela recebeu alguns golpes com um objeto que eles acreditavam ser um taco de beisebol. Assim que as investigações se iniciaram, os policiais foram até a casa da mãe de Leanne. Assim que começaram a falar com essa senhora, ela chorou ao saber o que havia acontecido com a filha, disse que a última vez que conversou com ela foi na noite anterior, no dia 7 de setembro, que Leanne ligou para ela por volta de 9 ou 9h30 da noite do celular de um amigo e disse que estava em um bar com esse amigo e com algumas outras pessoas. Após isso, ela foi dormir. Disse que por volta de 5h20 da manhã acordou assustada com o telefone tocando. Assim que atendeu, ela escutou alguém dizer: "Mãe, eu estou com medo, me ajuda." Falou que apesar de ser uma voz feminina, não parecia ser a voz de sua filha, mas o número de telefone era o de Leanne. Ela então tentou telefonar novamente porque a ligação caiu, a pessoa não atendeu mais e então por causa disso ela ligou para o homem que tinha emprestado o celular para Leanne na noite anterior, perguntou pela filha. Esse homem disse que ela saiu do bar por volta de 11h30 à meia-noite e que não sabia nada mais sobre ela. Com isso, os policiais foram até a casa de Leanne. Ao chegar ali, eles encontraram uma verdadeira bagunça, muita coisa tinha sido jogada, quadros quebrados, coisas rasgadas, aparentemente muita coisa tinha sido levada também e por isso, inicialmente eles acreditaram que era um roubo. Ao verificar a porta de entrada, eles encontraram sinais de entrada forçada, encontraram uma das janelas da casa quebrada, perto dessa janela tinha vestígios de sangue, digitais, a impressão da palma de uma mão e também no quintal acharam uma bituca de cigarro com marca de batom. Eles então coletaram tudo isso, levaram para um laboratório analisar e enquanto o resultado não saía, eles continuaram as investigações. Os policiais então foram até a casa do ex-marido de Leanne. Eles foram até lá porque os filhos dela viviam lá e também porque a mãe de Leanne disse que Kimberly odiava sua filha.
filha. Ao chegar ali, eles comunicaram à família o que tinha acontecido com Leanne. Os dois adultos se mostraram surpresos, porém algo chamou a atenção dos detetives, porque os dois filhos de Leanne não demonstraram nenhum tipo de emoção e até mesmo se comportaram de uma maneira fria. Quando Alicia e Terry Jr. foram interrogados, eles disseram que após ir morar com a madrasta e com o pai, eles se afastaram um pouco da mãe, o relacionamento acabou esfriando, e que eles não tinham ideia de quem poderia ter feito aquilo com ela. Quando o ex-marido de Leanne foi interrogado, ele disse que o relacionamento entre ele e sua ex-esposa não estava nada bem, que ele tinha escutado alguns rumores de que ela estava usando drogas, que estava abusando de alguns medicamentos prescritos e por isso ele começou a ficar preocupado com seus filhos. Além disso, Terry mencionou que seus filhos começaram a pedir para morar com ele então conversou com Kimberly e os dois decidiram ir até a justiça solicitar a guarda. Ainda de acordo com ele, enquanto o juiz não decidia com quem os filhos iriam ficar, foi Leanne quem ficou com os dois e então tudo ficou ainda mais tenso entre eles e ela começou a discutir muito com sua esposa. Quando os investigadores o questionaram sobre qual foi o último dia que ele a viu, Terry disse que na noite anterior, no dia 7 de setembro, Leanne foi até a sua casa com um homem desconhecido. Ele falou que não deu muita importância para ela, voltou para o quarto e foi dormir porque já era meia-noite, mas que Kimberly ficou conversando com os dois. Quando Kimberly foi interrogada, ela contou a mesma versão que o marido. Disse que assim que começou a falar com Leanne, ela parecia muito angustiada, ficou pedindo medicamentos prescritos e como ela queria se livrar de Leanne e daquele homem misterioso, ela pegou um medicamento que tomava para ansiedade e deu para que ela fosse embora. Ela ainda disse que depois disso não teve mais nenhum contato com Leanne e por isso não tinha ideia do que poderia ter acontecido com ela ou quem poderia ter feito tudo aquilo com ela. Após ouvir tudo isso, os investigadores perguntaram se Kimberly tinha ouvido o nome daquele homem. Ela falou que acreditava que o nome dele era Bob. Nesse momento, eles se lembraram que quando falaram com a mãe de Leanne, ela também mencionou que a filha estava em um bar com um homem chamado Bob e acharam aquilo suspeito. Eles então procuraram por esse homem. Ao encontrá-lo, descobriram que na verdade o nome dele era Robert. Ele se mostrou triste quando descobriu o que havia acontecido com Leanne. Disse que eles ficaram durante a noite nesse bar com um grupo de amigos. Falou que ele a conheceu naquela noite e que eles tinham marcado um encontro no domingo de manhã para poder se conhecer melhor. Robert ainda falou que não foi na casa de ninguém com Leanne, que eles se despediram no bar às 11h30 da noite e depois disso ela foi embora para casa. Os investigadores então perguntaram se ele poderia fazer um teste do polígrafo. Ele aceitou, ao final passou no teste e por isso foi descartado como suspeito. Com isso, alguns meses se passaram. Como estavam sem pistas para seguir, os investigadores decidiram verificar o processo de custódia dos filhos de Leanne e perceberam que muitas coisas que Terry e Kimberly disseram não batiam com a conduta dela. Eles descobriram que, ao contrário do que o casal falou, Leanne não estava usando drogas, que não era ela quem começava as agressões durante as discussões, e sim Kimberly. Eles souberam disso porque um policial chegou a testemunhar uma briga entre os três, viu Kimberly batendo nela e Terry a xingando. Os investigadores também souberam que ela estava fazendo tudo o que o juiz mandava fazer, que estava fazendo o possível e o impossível para ter seus filhos de volta. Aliás, parece que no dia 9 de setembro, um dia após falecer, ela teria que comparecer ao tribunal porque seu processo para conseguir a guarda dos filhos de volta iria começar. Enquanto as investigações estavam em andamento, o resultado da análise do sangue encontrado na janela foi concluído. Ali dizia que o DNA era de um parente masculino de Leanne. Eles então desconfiaram de seu filho, coletaram o DNA dele, coletaram também o DNA de Alicia, Kimberly, Terry e ainda solicitaram impressões de suas mãos e dedos.
Esses testes foram solicitados em 2003, mas só ficaram prontos em 2004. Assim que os investigadores receberam os resultados, eles constataram que o vestígio de sangue perto da janela pertencia a Terry Jr., que também tinha digitais dele por toda a casa, que a impressão da palma de uma mão era de Alicia e que a bituca de cigarro com a marca de batom tinha o DNA de Kimberly. Por causa disso, todos da família foram presos. Assim que o ex-marido de Liane foi interrogado, ele disse que era inocente e que não estava envolvido em nada que tinha acontecido. Como os policiais não encontraram o DNA dele na casa, eles começaram a acreditar que ele pudesse estar falando a verdade, mas mesmo assim, Terry continuou preso. Quando os policiais interrogaram Kimberly, eles a confrontaram com essa evidência da bituca de cigarro. Ao ouvir isso, ela falou: "Ah, é verdade, eu esqueci. Dias antes eu fui na casa dela, tentei falar com ela. Nesse dia a gente conversou, eu estava fumando e por isso a bituca de cigarro deve ter ficado por lá." Os investigadores, obviamente, não acreditaram, até porque a marca de batom que estava naquela bituca de cigarro era recente, não de dias antes. Ela então começou a dizer que sabia quem tinha tirado a vida de Liane, falou que essa pessoa era o filho dela, Terry Jr., e que ela estava mentindo porque queria proteger esse menino. Ela falou que Terry Jr. escreveu uma carta confessando tudo, que colocou na mochila de sua irmã e que eles estavam tentando fazer de tudo para que aquele menino não fosse preso. Os policiais então foram falar com Alicia, ela confirmou a história da madrasta, disse que encontrou uma carta de seu irmão, que ali ele confessou que tinha tirado a vida da mãe, e então disse que só ele era o culpado, falou que a madrasta não estava envolvida e ninguém mais. Os policiais então foram interrogar Terry Jr. Assim que começaram a falar com aquele jovem, ele disse que sim, tinha tirado a vida de sua mãe, que também tinha escrito a carta e que ninguém mais estava envolvido. Só ele tinha feito aquilo e que sua madrasta era inocente. Terry Jr. contou à polícia que na madrugada de 8 de setembro de 2002 se encontrou com a mãe, falou que em determinado momento os dois entraram no carro dela, foram parar próximo àquele rio, começaram a discutir e que sem querer ele acabou ligando o carro acabou entrando no rio e então ela faleceu. Os policiais não acreditaram nessa versão de Terry, até porque, de acordo com a autópsia, tudo não foi um acidente, alguém realmente tirou a vida de Liane, alguém a afogou e que antes disso ela tinha recebido alguns golpes, coisa que Terry Jr. não mencionou. Toda a família permaneceu presa por poucos dias, até porque eles pagaram a fiança e então todos começaram a responder por esse processo em liberdade. Alguns meses depois, os promotores fizeram um acordo com Alicia para que ela não fosse acusada. Devido a isso, no dia 20 de janeiro de 2005, ela compareceu no tribunal de portas fechadas perante um júri e ali ela contou que sua madrasta era um verdadeiro monstro. Alicia disse que ela e seu irmão eram verdadeiros escravos naquela casa. Tudo o que Kimberly mandava, eles eram obrigados a fazer, se não tinha consequências, e sempre, todos os dias, tinha consequências. Ela falou que tudo era um terror psicológico, que Kimberly também os agredia de todas as formas possíveis e que o pai deles não sabia do que acontecia naquela casa porque ele trabalhava demais e ficava mais tempo fora de casa do que dentro dela. Além disso, Alicia contou que por diversas vezes Kimberly a obrigou a ligar para Liane, para sua mãe, dizer que ela era uma péssima mãe, xingá-la e dizer coisas horríveis para ela. Isso aconteceu várias e várias vezes. Além de Alicia, Terry Jr. também compareceu ao tribunal para poder falar tudo o que acontecia em sua casa. Ele disse que tudo o que você pode imaginar de coisa ruim, Kimberly pensava e fazia com eles. Ele falou que tinha marcas em seu corpo que poderiam provar isso, porque ele tinha marcas de cigarro, queimaduras de todos os tipos, cortes, enfim, tudo de tenebroso que Kimberly podia imaginar.
ela fazia com eles. Terry Jr. ainda contou que Kimberly deixava muito claro que eles não deveriam contar o que acontecia ao pai, aos avós, muito menos à mãe, que se eles fizessem isso, ela era amiga de uma gangue de motoqueiros muito ruim e que bastava um telefonema para essa gangue que eles iriam até a casa e iriam fazer coisas horríveis com os dois. Ela falou que iria tirar a vida dos dois se eles contassem para qualquer pessoa o que acontecia, e por isso eles ficavam calados. Ainda sobre os depoimentos, tanto Terry Jr. quanto Alicia disseram que a madrasta odiava a mãe deles. Ela achava que tinha alguma chance de Liam voltar a ficar com o ex, porque quando entrou na vida de Terry percebeu o quanto eles ainda se davam bem, e por causa disso ela se encheu de ciúme e fez de tudo para acabar com essa relação amigável que existia entre eles. Os filhos de Liam disseram ao júri que, na noite de 7 de setembro, Kimberly os acordou no meio da noite, pegou um taco de beisebol, colocou os dois no carro e então começou a dirigir em direção à casa da mãe. Até então, Alicia e Terry não sabiam para onde estavam indo, até que eles chegaram à casa da mãe, quando Kimberly percebeu que Liam não estava em casa, pois o carro dela não estava ali. Ela decidiu ir embora. Poucos minutos depois, enquanto estava na estrada, ela viu um carro, percebeu que era o carro de Liam e por isso decidiu segui-la até sua casa. Assim que elas chegaram na casa, ela parou com o carro atrás do carro de Liam, imediatamente saiu com o taco de beisebol na mão, foi até a Liam e então a agrediu. Depois disso, ela obrigou Terry Jr. a fazer o mesmo com a mãe. Inicialmente ele negou, porém ele precisou obedecer porque ela estava com uma faca e disse que se ele não fizesse o que ela estava mandando, o mesmo iria acontecer com ele e com sua irmã. Após tudo isso, Kimberly mandou Alicia colocar um remédio prescrito na boca da mãe, coisa que ela não conseguiu fazer. Por causa disso, foi Kimberly que colocou o remédio, mandou os dois levarem Liam de volta para o carro. Após isso, ela entrou no próprio carro, parece que a Alicia foi com ela, mandou Terry entrar no carro da mãe e dirigir atrás dela. Ela então parou próximo a um rio, disse para Terry retirar Liam do carro, ele então fez. Depois ela mandou Terry levar o carro de Liam para dentro do rio. Ele também fez. E então, por fim, Kimberly mandou Terry Jr. tirar a vida de sua mãe. Ele disse que não iria fazer isso, falou que não tinha como. Ela então começou a dizer novamente que se ele não obedecesse, ela iria tirar a vida dele e de sua irmã Alicia. E então, por isso, ele a obedeceu. Após isso, eles voltaram à casa de Liam. Ao chegar ali, ela pediu que os dois quebrassem a janela, bagunçassem a casa, quebrassem as coisas. E ela também, em certo momento, até os ajudou a fazer isso. Ela pegou o celular de Liam, entregou para Alicia, pediu para Alicia ligar para a avó, fingindo que era a mãe, e por isso a mãe de Liam recebeu aquela ligação durante a madrugada. Depois disso, eles voltaram para casa. Ela começou a dizer que se eles contassem para qualquer pessoa o que tinha acontecido, faria coisas horríveis com eles, e então eles ficaram em silêncio. Dias depois, ela obrigou Terry Jr. a escrever aquela carta confessando. Ele disse que, inicialmente, disse que não iria escrever, mas no final ele acabou fazendo o que ela estava mandando. Conforme falei com vocês anteriormente, a família saiu da prisão sob fiança e estavam aguardando o julgamento em liberdade. No dia que Kimberly deveria comparecer ao tribunal, ela não foi, e quando a polícia procurou por ela, descobriu que havia fugido. Ela então foi colocada na lista de procurados, uma grande busca se iniciou, e então, 2 dias depois, a polícia recebeu uma ligação anônima e descobriram a localização dela. Ao chegar em um determinado hotel, a polícia capturou Kimberly. Ela então foi presa, ficou aguardando o julgamento e ele aconteceu em agosto de 2005. Ali, os promotores disseram que Kimberly tirou a vida de Liam, pois tinha medo que ela voltasse com o ex-marido. Segundo eles, isso não era por amor ao marido, e sim pela empresa e pelo dinheiro que ele tinha. Os promotores ainda disseram que ela surtou com o fato de Liam poder receber a guarda dos filhos de volta, porque ela não queria perder os dois
dois que eram uma espécie de troféu para ela. No dia 6 de setembro de 2002, ela recebeu uma carta dizendo que teria uma audiência para rever a guarda das crianças e por isso ela ficou com muita raiva e planejou tudo isso. Ali no tribunal, Terry Jr. mais uma vez testemunhou contra ela, mostrou ao júri as marcas que aquela mulher fez em seu corpo e relatou tudo o que ele e a irmã passaram nas mãos dela. Durante todo o julgamento, o pai dele esteve presente, ouviu tudo, porém ele optou por ficar em silêncio. Ao final de tudo, após todos serem ouvidos, Kimberly foi sim considerada culpada e recebeu perpétua. No julgamento do ex-marido de Leanne, ele se declarou culpado de cúmplice após o fato, pois apesar de não ter participado das coisas que ocorreram na madrugada do dia 8, horas depois Kimberly conversou com ele e contou tudo. Mesmo assim, Terry ajudou com as mentiras e inventou várias coisas nos interrogatórios. Existem duas informações sobre a sentença dele. Em uma matéria se diz que Terry recebeu 10 anos de prisão e que recebeu liberdade condicional em 2007. Em uma outra matéria se diz que ele recebeu apenas 1 ano de prisão em liberdade condicional e então logo foi solto. Também se diz que antes dos julgamentos ele se separou de Kimberly, então no julgamento dela, que aconteceu em 2005, eles já estavam divorciados. No julgamento de Terry Jr., ele também se declarou culpado e, ao final de tudo, recebeu 8 anos de prisão. Ele recebeu sua liberdade condicional em 2011. Em uma entrevista que deu posteriormente, Terry Jr. disse: "Minha mãe era a pessoa mais gentil que eu conheci. Ela era um anjo e uma grande mulher. Não passa um dia que eu não pense naquilo. A minha infância foi roubada de mim." Após o julgamento de Kimberly, Alicia e sua irmã mais nova foram colocadas aos cuidados de seus avós. Ela nunca foi julgada porque, conforme mencionei para vocês, Alicia fez um acordo com a promotoria e até hoje se mantém anônima. Ao contrário da irmã, assim que Terry Jr. saiu da cadeia, ele começou a dar várias entrevistas, falou sobre tudo o que aconteceu aquele dia, disse que sua mãe era incrível, meiga, amorosa, gentil. Ele sempre colocou a mãe em um pedestal e, além dele, outras pessoas que também conheciam Leanne sempre falam dela de uma maneira muito gentil e dizem que ela era muito amável. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos e também compartilhe o conteúdo nas suas redes para que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Como eu sempre digo, muito obrigada a quem chegou ao final do vídeo, quem está aqui sempre assistindo, que não larga a minha mão. Agradeço do fundo do meu coração. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.